E aí, o que acontece? A partir de agora, certo? Ontem, eu organizei as cadeiras todas assim, para eu usar essas duas paredes aqui, uma para o quadro e uma para o projetor. Só que eu cheguei e estava tudo estreito. Eu passei uma hora matando tudo e eles fizeram tudo. Aí, a partir da semana que vem, eu sei como fazer. Inclusive, assim, a partir da semana que vem, chegar o e-mail não dá. Cheguei com o e-mail, chamaram para ajudar no outro lado da show ali e acabei atualizando. Bom, é o seguinte, pessoal. Uma coisa que eu queria ter mandado no grupo ontem, eu mandei, é que quando vocês chegarem atrasados durante as próximas aulas, só chega e entra rapidinho, porque eu percebi lá passado, como é muita gente, está sempre muita conversa, né? Aí atrapalha, a sala é pequena, então só quando chegarem atrasados, só entrar e sentar, beleza? Bom, vamos começar com uma oração e a gente procede, né? Eu estou dando algumas outras instruções e a gente vai. Obrigado, Senhor, porque estamos mais uma vez em sua casa. Obrigado porque vamos começar agora mais uma classe, mais uma aula desse curso de História da Igreja. Eu te peço que o Senhor nos conduza, nos abençoe. Te peço que a sua vontade seja feita, Pai. E te peço também que a gente tenha grandes oportunidades de aprender sobre a soberania do Senhor através desses tempos, do tempo da história da Igreja. Te agradeço pela sua promessa que se cumpre. Se cumpriu, se cumpre e se cumprirá também. A gente pedimos em nome de Jesus que a gente conheça essa promessa e seja também grato quando a gente percebe que ela foi cumprida. Em nome de Jesus, amém. Bom, então é o seguinte. O café está aqui na frente, pode vir pegar à vontade, tá certo? Que é um café expresso, não tem açúcar, claro. Você pode colocar o açúcar que eu trouxe aqui do lado. Tem também o café coado, que já tem açúcar. Não é muito não, mas não tem. Vocês podem ficar à vontade também. Bom, na aula passada, eu tinha falado para vocês algumas práticas que a gente vai ter, né? E aí vocês vão se acostumando a usar esses recursos durante a semana, certo? Um dos recursos é que eu gravei a aula passada e coloquei lá no YouTube. Entendeu, irmão? Só que eu gravei a aula passada muito assim, do jeito que deu, a gente chegou à sala nova, e eu disse que hoje eu ia gravar com um pouco mais de qualidade. Mas pelo que eu vejo, eu esqueci também o microfone. Aí eu acho que na próxima aula vai ter uma qualidade melhor ainda. É bom, né? Pelo menos está melhorando. Eu estou gravando com o celular hoje, a imagem vai ficar melhor, mas na semana que vem já vai ficar melhor ainda, certo? Todas as semanas eu vou colocando lá. Onde é que eu sou? Toda semana eu vou gravar a aula de alguma forma. Seja em vídeo, seja em áudio, certo? E vou lançar lá no YouTube para vocês ficarem disponíveis lá. Então, se você faltar, hoje, por exemplo, a minha esposa, a Kelly, vai ficar na classe das crianças. Então, ela não vai assistir a aula, mas ela vai poder assistir depois ao vídeo. Certo? Então, essa é a jogada. Outra coisa que a gente está usando também durante a semana é o grupo do WhatsApp. Certo? Se alguém não estiver no grupo ainda, fala comigo depois para eu tentar te colocar. Certo? Eu mandei essa semana no grupo um capítulo 1, né, em PDF, para quem não tinha o livro ainda, mas eu perguntei lá no grupo quem não tinha o livro. Eu queria pedir uma coisa para vocês. Eu sei que grupo de WhatsApp é um pouco exigente demais, né, porque você fica lá olhando, mas dá uma passadinha no grupo pelo menos numa quinta, numa sexta-feira, só uma vez, para ver o que tem lá. Não tem muita coisa não, porque eu estou controlando para colocar pouco, certo? Então tenta passar lá no grupo pelo menos uma vez por semana. Porque uma coisa como essa, por exemplo, o PDF da primeira aula, o PDF é um texto, né? O texto da primeira aula está disponível lá. Então, se você não tinha o livro, você se beneficiaria olhando o grupo, certo? Não é obrigado a olhar o grupo nenhuma vez, mas é um benefício a mais que você vai ter durante a semana, certo? O que mais que eu queria falar antes? Para quem não veio na aula passada, a gente vai sempre começar a aula com uma breve revisão, certo? Da aula anterior e de alguns softwares anteriores, para dar prosseguimento. Mas também, você pode, como eu disse, assistir lá no YouTube, certo? Então a aula vai estar sempre lá. Repito, as primeiras não vão estar com uma qualidade muito boa, mas dá para você suportar, porque eu sei que você não está interessado em qualidade, você apenas está interessado no conteúdo, certo? Então vai estar disponível lá para você não perder a sequência, beleza? Outra coisa é que seria sempre bom você ler o texto antes da aula. Esse texto da primeira aula eu acho que foi o mais longo de todas as aulas que a gente vai ter, porque foi um capítulo inteiro. As outras aulas não terão um capítulo inteiro mais. Terão tipo 2 páginas
dependendo da situação, 2 páginas apenas. Então não justifica vocês não lerem antes. Ler antes é importante porque você pode conversar. Eu me lembro na faculdade eu era considerado, eu era visto pelos meus colegas, alguns, claro, como o melhor aluno da turma. E eles falavam, você é o melhor aluno da turma, como é que você consegue? Como é que você sabe tanto? Eu não sabia tanto, só que eu lia o texto. Só isso que eu fazia. No máximo que eu fazia, por exemplo, eu lia o texto que o professor mandou e lia um outro, que o próprio texto sugeriu, ou dentro do tema. Ou então eu lia, por exemplo, uma introdução de algum outro livro. Então eu tinha condições de conversar mais na sala de aula e, consequentemente, aprender mais. Não é que eu sabia mais. Talvez eu soubesse mais do que o colega que não leu o texto. Mas a jogada é essa. Leia o texto antes para você se sentir preparado para a aula. Para você saber, pelo menos, o que vai ser. Certo? Coisas do tipo, pessoal, mudou, a próxima aula eu não vou dar esse texto que está marcado, não. Vou dar outro, está aqui o texto. Isso, quando se acontecer e quando acontecer, vai estar no grupo, então fica fácil para você saber o que está acontecendo. Certo? Eu descobri que a nossa aula, ela vai de 9 às 10h20. Certo? Engraçado que eu sempre sonhei com uma EBD de 1h30 de duração. E acabou que o teste aqui vai ter 1h20. Eu nem pedi ainda. Essa aqui não, todas as EBDs, todas as classes, né? Então eu recebi lá da Vanessa no grupo que eu estou lá com ela, que a aula começa às 9h e termina às 10h20. Sendo assim, dá para gente explorar com mais paciência e com mais calma o nosso material, certo? E repetir também uma coisa que eu falei lá naquela primeira aula lá no tempo. Algumas matérias, alguns temas que ficam faltando do livro, porque o livro realmente é muito curto, né? Muito curto não, muito superficial. Alguns temas que ficarem faltando eu vou enxertar, vamos dizer assim, ou completar durante a semana com outros vídeos à parte da aula, certo? A minha intenção é que vocês tenham a maior quantidade de subsídio possível para montar para vocês próprios essa narrativa da história da igreja, que é um dos objetivos. Eu tenho certeza que você deve ter lido, no nosso grupo lá do WhatsApp tem a ementa, né? A ementa é aquele documento que a gente identifica quais são as características de um curso, né? Tenho certeza que você deve ter lido. E aí você vê, entre os objetivos, o penúltimo objetivo aqui é esse aqui, ser capaz de contar uma narrativa da história da igreja cristã. Então eu tento dar a maior quantidade de subsídios para vocês terem capacidade de contar essa história, certo? Quando vocês terminarem esse curso, eu quero que vocês tenham essa capacidade. Durante a semana, eu tive uma ideia. É mais um acréscimo, né? Eu sei que às vezes o aluno pensa assim, poxa, eu me arrependi de ter vindo para essa aula do professor Marlon, porque é coisa demais para fazer. Eu só queria mesmo ir para a EBD e ficar sentado lá 1 hora antes do culto. Não é para você fazer nada que você não quiser. Não tem prova, não tem nota, não vou dar visto no dever de casa. Certo? Mas eu pensei numa ideia que é a seguinte, eu fiz isso um tempo atrás quando eu estava em inglês. E eu senti a ideia de usar aqui. A cada aula que acabar, você pode mandar para mim, pode ser no privado, um áudio, me dizendo o que você entendeu daquela aula. E aí eu sugiro que você tente fazer isso sem olhar as suas anotações e sem olhar o livro. Nem que seja só 30 segundos. Qual é a ideia? Lembra que eu falei para vocês aqui na aula passada, que uma vez eu fiz uma brincadeira na sala de aula e pedi para os alunos descreverem o Egito durante 2 minutos que eles ganhariam 50, 100 reais? E ninguém ganhou. Por quê? Porque ninguém consegue falar do Egito mais que 20 segundos. Mas quem sabe se você assistir uma aula comigo de 1 hora de duração, você consiga falar sobre aquela aula por 20 segundos. E se de repente você assistir 2 aulas, depois conseguir falar sobre as 2 dando 30 segundos. Logo você vai conseguir falar 2 minutos inteiros na sequência cronológica da história do cristianismo. E um dos objetivos do curso é que você seja capaz de contar uma narrativa da história da igreja. Quem sabe, ao final do curso, você consegue ficar 5 minutos ou 10 falando sobre a história da igreja. E com consciência, né? Não com bobagem, inventando coisa, né? Então, esse é um dos objetivos. E para esse objetivo acontecer e você chegar até ele, uma das ideias é que você vá fazendo isso aos poucos. Grava lá no seu celular 20 segundos, 10, 15, 25, depois grava 30 e assim por diante, certo? Isso é bom para você acostumar. Rapaz, está bonito hoje. É o famoso treinar, né? Você vai treinar. Eu tinha uma aluna de inglês que era desenhista.
E aí todo mundo perguntava para ela, o que você desenha? Então, assim, é um talento, é um dom? Que talento do quê? Eu fiz um curso, treino, técnico, treino todo dia. Enquanto você está mexendo no WhatsApp, eu estou desenhando. É assim que eu sou bom desenhista, certo? Então é isso. Bom, alguém tem alguma dúvida sobre a aula passada? Alguém tem alguma dúvida sobre o texto? Alguém queria fazer um comentário preliminar, alguma pergunta, alguma observação? Alguém não está gostando de alguma coisa e quer falar, por exemplo, o ar-condicionado? Eu tentei mudar o ar-condicionado para ele ficar girando, mas eu acho que não consegui ainda. Não, está girando sim. Está no 17 agora, mas a gente pode mudar a temperatura à medida que o tempo for passando. Quem tem alguma coisa para falar enquanto eu tomo café? Lembra que eu falei na aula passada que é bom que vocês falem para eu poder tomar café, porque senão eu vou ficar falando uma hora. E o café esfriando. E o café esfriando, exatamente. E você vai observar que eu ainda tomo ele frio. E o café só começou? Não, o café é líquido. É porque você faltou na aula passada, cara, mas eu senti sua falta. Eu chorei no final, mas foi depois que todo mundo saiu. Você está falando pergunta desse texto? Desse texto do capítulo 1, isso. Alguma pergunta, alguma observação? O que eu achei interessante aqui, que fala que estudos recentes mostraram que a igreja tinha uma estrutura presbiteriana no segundo século. Certo, vamos ouvir, pessoal. Aí eu achei interessante assim, porque aí depois, mais aqui na frente do texto, fala sobre o presbítero também. Eu queria entender, porque o Novo Testamento foi escrito no grego, né? Qual a tradução mesmo? Tem outro ou é presbítero mesmo? Não, a tradução é presbítero mesmo, mas aí a questão é a seguinte, interessante você falar isso, porque quando essa frase, a igreja tinha uma estrutura presbiteriana, que esse autor é presbiteriano. A questão é a seguinte, essa estrutura que ele está falando é uma boa pergunta. Eu não ia falar sobre isso durante a aula, também que você colocou. Eu ia passar por isso porque, por causa da sequência do tempo. A igreja, você já parou para pensar como que a gente tem curiosidade sobre como que era de fato a igreja? Eu já ouvi pessoas dizendo assim, eu queria fazer parte de uma igreja que fosse igualzinha à igreja primitiva. Né? Isso é a sensação da pessoa que ela tem de que a igreja primitiva era a original, a melhor, aquela que não... Se for para você ter alguma, que seja essa, né? Mas eu acho que nenhuma é melhor, não é? A primeira igreja, vamos dizer assim, a igreja primitiva, ela tinha uma estrutura, certo? Se você parar para pensar, é por isso que eu acho que estudar envolve pensar. E pensar envolve olhar todo o contexto. Por exemplo, Jesus, os 12 apóstolos e Paulo, só para colocar o Paulo, e Matias, para colocar o outro que entrou no lugar do Judas, né? Jesus, os 12 apóstolos, Paulo e Matias, para usar esses 14, 15 com Jesus, todos eles eram judeus. Ou então, todos eles trabalhavam numa perspectiva estritamente judaica, concorda? O que vocês que têm filhos, hoje Deus faz, o filho só imita o que vê, certo? O filho não imita o que não vê. Então, que tipo o que via um judeu, em termos de ritual, prática ritualística, em termos de culto, né? Você entende de onde eu quero chegar? É o que eu vejo que eu copio. Se eu saio daqui da Central hoje, depois de ter passado 20 anos aqui, vou lá para uma cidade do interior do Goiás e abro uma igreja lá e planto uma igreja lá, eu vou copiar o máximo que eu acredito que seja certo e vou levar para lá. E se eu arrumo um irmão presbiteriano para dividir esse ministério comigo, ele vai trazer práticas da igreja presbiteriana. Logo a gente vai ter conflitos ou amálgamas, né? Uma das duas. Mas imagine agora um grupo de pelo menos 14, nós temos esses 14 aí no nome, que montam uma igreja, vamos dizer assim, aquela chamada primeira igreja, a igreja primitiva. A igreja primitiva. Essa igreja vai ter, pensa bem comigo, essa igreja vai ter ou não um monte de características da prática judaica. Sim. Então, um monte de coisas que o culto, e essa palavra culto também nem existe ainda, um monte de coisa que o culto tinha lá no primeiro século eram características da igreja judaica. As exceções mais importantes eram aquelas que eram impedimentos vindos do próprio conjunto dos judeus. Porque você sabe que o cristianismo foi perseguido primeiro pelo judaísmo. Então, se eu estou sendo perseguido primeiro pelo judaísmo, com certeza no templo eu não posso me encontrar. Eu vou encontrar no templo de Jerusalém lá, dos judeus, para pregar Jesus. Já é uma coisa que eu não podia fazer. Então, aí já começam algumas práticas que precisam ser diferentes. Por exemplo, então vamos reunir na casa do fulano. Reunir na casa do fulano, que aliás é o que a gente faz aqui na igreja hoje, a gente reúne nas casas durante a semana.
É uma das primeiríssimas práticas da igreja primitiva. E ela não acontece porque era mais legal juntar nas casas, é porque era uma necessidade contextual. Aí agora fechando esse meu comentário, esse comentário que eu fiz foi para abrir a mente de vocês e tentar imaginar por conta própria. Vocês têm subsídio para imaginar por conta própria como que era a igreja primitiva. O subsídio essa igreja ela tinha que ter a maior quantidade possível de características judaicas. Vocês sabem que teve um concílio de... Me ajuda a lembrar o nome, aquele concílio que está em Atos, Éfeso, não é Éfeso? Acho que é Éfeso, né? O concílio de 41, 42, mais ou menos, em que Paulo e Pedro são eminentes no concílio e eles decidem sobre a questão da justificação pela graça apenas, o evangelho dos gentios. Poxa, eu não posso errar o nome, mas depois eu lembro. Éfeso, não é Éfeso? Tá, mas depois a gente encontra o nome, é fácil encontrar. Peraí, deixa eu ver por que eu estava falando isso. Tá, lembrei. Aquilo que a igreja primitiva não podia fazer ou podia fazer estava diretamente ligado, número 1, à influência judaica, que não ia ser jogada fora de graça, certo? Por exemplo, ler a Bíblia no culto, influência judaica. A gente não lê a Bíblia no culto porque, vamos sair desse judaísmo e vamos começar a ler a Bíblia no culto. Não. Música no culto, oração, e assim por diante. Não? Uma série de práticas que vêm da experiência judaica. As coisas que não eram da experiência judaica eram aquelas que a teologia incipiente ali, que já ia se formando, percebia como incorreta. Por exemplo, tem que pregar para o gentil. Então é uma prática. Não tem que fazer circuncisão mais. É uma prática que cai. É uma prática que entra, que cai. A questão da ceia. A ceia não existia antes. Não tinha Jesus antes, mas não tinha ceia antes. Então essas práticas e todas essas características da primeira igreja, quando eu digo primeira igreja, estou falando do primeiro século, são características que têm os seguintes aspectos. Número 1, uma cópia de aspectos do judaísmo, porque era óbvio. Como eu disse, ninguém copia o que não vê. E como eu disse, o contrário, todo mundo copia o que vê. Você só não copia, daquilo que você vê, você não copia o que você não quer. Você não gosta, ou não dá conta. Então, a primeira característica é essa. É a tradição oral, né? Olha aí, deixa eu tomar café. Esse princípio, essa base, essa raiz aí, que as pessoas, o perpetuado dos valores, é o princípio da tradição. Tradição oral, de transmissão oral também, né? A questão do livro, porque tinha a Torá, o que a gente chamou de Velho Testamento depois, mas também a tradição oral, exatamente. Então, essas são as características da igreja primitiva. Aí, quando ele fala, agora voltando para a sua pergunta, agora eu fechei e volto aí. Quando ele fala assim, a igreja tinha uma característica presbiteriana, modelo presbiteriano, né? A ideia é a seguinte: inicialmente a gente tinha algumas funções igual presbítero e diácono. Presbítero é como se fosse, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro para você agora, atual. Eu já passei de carro com a Kelly, com a minha família ali naquela cidade, na saída de Brasília para ir para Goiânia, Engenho das Lajes, e falei para a Kelly assim: a gente podia plantar uma igreja aqui, cara. Né? Então vamos supor que a gente fosse plantar uma igreja ali. Então eu teria um pastor e teria qualquer outro tipo de pessoa para ajudar ele. Esse tipo de pessoa poderia ser um cara da música, por exemplo, que ia organizar um grupo de músicos, mas ele também ia ajudar no ministério. Ou poderia ser um pastor de missões, qualquer pessoa. Imagine só o seguinte: o pastor, que é, entre aspas, a pessoa que você confia para conversar sobre aquele lugar, que é o que o nome sugeriria como presbítero. E um outro conjunto de pessoas qualquer que auxilia esse pastor, que ele, no caso desse tema, ele chama de diáconos. Então é presbíteros e diáconos. É uma hierarquia, de certa forma, tá certo? Mas são só, a gente chama na história da igreja de dois ofícios. O ofício de presbítero em cima, vamos dizer assim, em termos de hierarquia, e o ofício do diácono embaixo. Depois surge o que a gente chama de três ofícios. Continua o presbítero, eu não posso fazer esse símbolo aqui na sala de aula, posso? Mas é que eu quero fazer esse dedo aqui. Continua o presbítero, mas entra o bispo em cima e os diáconos continuam aqui embaixo. Aí sai esse modelo de dois ofícios, que é esse modelo presbiteriano. E entra o modelo do bispo, do presbítero e dos diáconos. E o pastor? E aí então, pastor é uma palavra que vai ser bem depois. Pastor seria o bispo. E aliás, comecem a pensar da seguinte forma: será que esse bispo é de fato importante? Sim, e como é? A gente vai ver isso durante o tempo. E aliás, a Igreja Católica diz que o primeiro Papa foi exatamente Pedro. Né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês.
Não se preocupem com isso. Não tem problema a gente imaginar que Pedro tenha sido o primeiro bispo. Ele não foi. Não tem nenhuma evidência histórica que indique que ele teve qualquer tipo de autoridade eclesiástica em Roma. Não tem. Ele foi a Roma e fez o que ele fez e acabou. Certo? Ele não foi a Roma e ficou lá. Vou ficar lá agora. Aqui é o meu lugar, é aqui que eu cuido da igreja. Exatamente. Então, a ideia é a seguinte: dizer que ele vem que os bispos, que os papas vêm de Pedro, é um recurso, como é que eu vou colocar? Relativamente correto da Igreja Católica para dizer que o Papa de hoje tem a autoridade que tem. Certo? Quem não vê essa autoridade no Papa e não precisa defender essa autoridade no Papa, não precisa jogar o Papa lá no Pedro. Concorda? Mas eu posso deixar de dizer que Pedro, junto com Filipe, João, Mateus, os primeiros apóstolos, eram os primeiros, entre aspas, presbíteros de todo lugar que eles iam? E aliás, é por isso que um curso como esse, que é muito rápido, ele é angustiante, porque se a gente fizesse um curso inteiro só de Atos, você teria uma ideia muitíssimo melhor de como que isso acontece. Eu falei isso na aula passada, se eu tivesse um quadro aqui, eu ia colocar aqui hoje. O que eu falei na aula passada foi, você tem Jesus, aí na próxima linha de hierarquia você tem os 12, aí na próxima linha de hierarquia você tem, vamos colocar 24 como exemplo aqui. Sabe o lance da multiplicação que a gente faz aí? Era aquilo. Só que esses 12 vão, por exemplo, estão todos em Jerusalém, aí eles vão para, sei lá, vai para Éfeso. E aí em Éfeso já tem um grupo. Aí eles saem de Éfeso para ir para Corinto, daí Corinto já sobra outro grupo. Isso aqui faz isso. E vira, obviamente, 2 bilhões de pessoas hoje. Mas se você pegar esse grande aqui e olhar só no começo aqui, é onde a gente teria, como evangélico, a gente teria como agradecer a Deus, porque existe uma tradição de sucessão de bispos que, graças a Deus, aconteceu. Se não tivesse acontecido, eu não sei o que teria acontecido. Claro que eu não sei, né? Mas também não posso dizer que a igreja teria desaparecido do mapa. Não, acabou. O cristianismo era uma religião que tinha mais ou menos 1.600 anos atrás. Não seria isso que ia acontecer, porque o soberano da igreja não é o templo, não é o bispo, é Cristo, é Deus. Seja como for, essa ideia de que tem uma sucessão é importante, tá? Fique com isso em mente. O dia que estiver discutindo com um católico, o católico fala assim, porque você sabe, né, que o nosso Papa tem a sucessão aí, voltando, né, tem a sua ascendência lá em Pedro, né? Aí você fala assim, poxa, que bom então, cara, porque Pedro é um excelente apóstolo, hein? Uma pessoa de confiancíssima. Graças a Deus que você está jogando a tradição do Papa lá nele. E cala a boca, acabou. Se ele te pedir para explicar, aí você explica. Bom, vamos lá para a aula de verdade. Então a gente tem essa aula 2. Aqui esse slide é de uma outra coisa, então ela está de 2 de 20, mas a gente tem 22 aulas. Então o nome da aula de hoje realmente é esse. Ó. A fundação da igreja e a era apostólica é o primeiro capítulo do livro de vocês. Como esse slide é de ouro, então tem um negócio aí do Mateus Santiago, que é uma musiquinha que eu ia colocar aqui, hoje eu não deu, mas na próxima aula vai ter música do Santiago. Meu Deus, quero café. Tá. A fundação da igreja era apostólica. Vamos lá então. Olha só, pessoal. Abre sua Bíblia aí, por favor, em Gálatas 4:4. Aproveita para abrir a Bíblia agora, porque vai ter mais Bíblia nas próximas aulas. Olha a cara do irmão aqui. A Bíblia foi escrita até o século I, pessoal. Então, quando passou a história do século I, não tem que ler a Bíblia mais, não. Estou brincando. Deixa eu falar que estou brincando, porque apesar de ser verdade, apesar de ser verdade, se eu falar que estou brincando, ninguém volta isso mais depois. Ó, leia aí alguém para mim em voz alta, Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Entendeu? Lê mais uma vez, por favor. Eu tomo mais um gole. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deixa eu deixar essa barrinha em cima para eu olhar o horário. Tá. Quando eu me converti, eu não tinha feito história ainda na faculdade e nem gostava de ler. Não gostava de nada, na verdade. Só daquele. A primeira vez que eu passei a gostar muito foi daquele. Ó, quando eu me converti, assim, de verdade, eu tinha curiosidade sobre o que era a plenitude do tempo. E eu não era nem historiador, imagina que legal, né? O que significa a plenitude do tempo? Em outras palavras, eu pensava assim, poxa, mas naquela época era tudo tão escasso, tão ruim, tão
tão inferior a hoje, né? Por que a plenitude do tempo não é hoje, século XX? Né? Eu me converti no século XX. Por que a plenitude do tempo não é o século XX? Por que Jesus não veio em 1950, lá depois da Segunda Guerra Mundial, por exemplo? E aí, isso ficou na minha mente por um tempo, mas eu também perdi isso. Depois, quando eu passei a estudar história, eu voltei nesse texto, porque a gente está sempre relendo a Bíblia, né, em ocasiões diferentes. E aí, agora cabe a mim, como historiador cristão, descobrir o que Paulo queria dizer quando ele menciona a expressão plenitude do tempo. E aí, eu quero que você pense assim: houve outra época na história da humanidade em que estaria um pouco mais pleno do que aquela época? Talvez sim, mas pelo que a gente vai ver hoje durante esse momento, a gente pode defender que não. O que a gente tinha? Quais são os subsídios que o historiador pode ir lá estudar, analisar e pesquisar para chegar à conclusão de que Paulo estava dizendo a verdade? Então vamos lá. A gente tinha o seguinte: o século I, nós tínhamos 3 características. Vou só avançar aqui no slide, mas depois eu volto nessa daí. A gente tem 3 características que indicam essa plenitude do tempo. Número 1 é o século I em relação à sua administração romana, em relação ao seu legado grego também. E um outro aspecto que está fora do Império Romano, está fora do século I em si, é esse aqui do legado judaico. Certo? Então, a gente vai ver esses 3 aspectos. Eu poderia citar 7. Eu tenho um livro que tem na introdução pelo menos 7 razões pelas quais a gente poderia dizer que a plenitude do tempo realmente é real. Mas eu vou citar 3 aqui hoje. Para mim são os 3 mais importantes. A primeira delas é o aspecto da administração romana nesse século I. Diga, meu irmão. Só lembrando, que você mencionou as sinagogas, que a sinagoga é a transição da extinção do templo. Sim. Os judeus foram dispersos e em algum lugar que se reuniam. Exatamente. Construíram essa estrutura física, né? E aí deram isso para poder congregar aquelas pessoas. E além do mais, foi bom você ter colocado essa fala, porque isso faz sentido entender isso como no plural, sinagogas. Né? Então, vocês vão chegar daqui a pouco nesse ponto. Ótima colocação. Então, olha só. O Império, eu acho que tem aqui, o Império Romano, eu quero que você visualize. Se eu tivesse um quadro, eu ia desenhar. Vocês lembram que eu sou bom desenhista. Como eu não tenho quase, não vai ser mesmo. Acho que tem isso aqui em algum lugar. Tinha que ter também na internet, né? É bom a gente dar aula para a internet, porque aí a gente. É aquele mapa lá, né? Não, esse aqui, ó. Já achei. Ó, esse aqui é perfeito. É bom a gente ter sempre uma percepção, pelo menos por algum tempo, né, na história, disso aqui, ó, esse mapa aqui, certo? Isso aqui é o mar Mediterrâneo, ali no meio, e todo o chamado mundo conhecido está aqui. Quando você vê alguém reclamando da tradição ocidental e dizer que, porque estudar história, você já deve ter ouvido isso há pouquíssimo tempo, você ouviu isso há pouquíssimo tempo, com certeza. Porque estudar história é coisa da elite ocidental que ignora a Índia, que ignora a Ásia, que ignora a África, que ignora... Então, beleza, vamos continuar ignorando porque essa é a tradição. Vamos ignorar, sabe por quê? Porque a gente tem uma tradição de estudo de história que vem da Grécia, que vem do Ocidente. Nossa tradição não é oriental. Essa discussão, quando você ouvir isso na sua cara, a discussão é muito fácil. Só você falar assim, deixa eu te falar. Lá no Oriente tem história do Oriente. Muda para lá e estuda lá. Me deixa aqui estudando no Ocidente. Porque eu estou falando sério. Porque assim, se a gente jogar fora a nossa tradição de estudar o Ocidente, a gente joga fora a oportunidade de conhecer a nossa história. A gente vem daqui. Nossa história vem daqui. Certo? Então, isso aqui é o que a gente chama de mundo conhecido. Quando eu digo mundo conhecido, é óbvio que já existia o continente americano naquela época. Claro que não tinha esse nome. Tinha qualquer tipo de civilização, qualquer tipo de pessoa morando lá naquela época. Na Índia, a mesma coisa, na China, a mesma coisa, no Japão. Mas aqui é o que a gente chama de mundo conhecido. Mundo conhecido também tem uma expressão chamada mundo mediterrâneo, porque é o mundo ao redor do Mediterrâneo. Então, isso aqui tudo é o continente africano. Não sei se vocês sabiam, mas o Egito é na África. Quem não sabia disso, que o Egito é na África? Porque às vezes a gente tem a ideia do continente africano. Aliás, o Egito não é na África. Perdão, o Egito é no continente africano, não existe África, né? Você sabia também que não existe um país chamado África? Quem não sabia disso?
Porque eu me lembro de uma vez no avião, está escrito assim, nós levamos vocês a todos os países do mundo, inclusive África e África e qual é o outro? África e Índia, eu acho. Não existe um país mais África. Então a gente tem aqui o Egito, o Egito não, o continente africano, certo? Quando a gente pensa em termos de Império Romano, a gente está pensando só no extremo norte do continente africano. Isso aqui, ó, é a Península Ibérica, onde fica Espanha e Portugal. Você vê que Espanha é literalmente do lado de Marrocos aqui, né? Como é que é o nome desse estreito aqui, quem sabe? Gibraltar, exatamente. A quem pertence esse estreito, quem sabe? Já pertenceu a muita gente, né? Os muçulmanos, tá? Hoje é da Espanha. Então, ó, aqui. Aí aqui a gente tem Cartago, que é um ponto importante, hoje é Tunis, a Tunísia, a capital da Tunísia. Aqui Cirene, e aqui o Egito com Alexandria, que é uma das cidades mais importantes. Aqui tem o Mar Vermelho e tem aqui o chamado Estreito, como é que chama esse estreito aqui? É estreito não, é... Hormuz. Canal de Suez. Canal de Suez, eu falei estreito, mas eu queria a palavra canal. Canal de Suez aqui. Aí você vem para esse lado aqui que é chamado de Crescente Fértil, que é o que a gente chama de Oriente Médio. Aqui vai estar Israel hoje, aqui vai estar a Palestina, bem aqui. Os estados palestinos, né, o estado palestino. Aqui vai estar a Síria, onde está acontecendo um conflito interno grave há alguns anos. Líbano vai ficar por aqui. Aqui fica... Bom, aí esse pedaço aqui todo é o que hoje é Turquia. Houve uma época que isso aqui era Constantinopla e tal. Daí sobe para cá, na Grécia. Isso aqui é... A Grécia é esse pedaço aqui, ó. Tem a Macedônia aqui mais para cima. Hoje são os Balcãs, Bulgária, Sérvia e tal. Aqui tem a Grécia, Atenas está aqui, Corinto vai estar mais ou menos por aqui. Isso aqui acho que chama Creta, se eu não me engano, acho que esse aqui é a ilha de Creta. Mar Egeu, né? Eu esqueci o nome desses dois mares aqui, tem nomes separados. Um deles é Adriático, eu sempre esqueço qual é o lado, tem que arrumar um esquema depois para lembrar do lado. Mar Adriático, aí você tem a bota da Itália, a Sicília, que fica perto de Cartago, onde houve um conflito antes do Império Romano, entre romanos e cartagineses. Enfim, aí o lado de cá é o lado da Europa estritamente ocidental, né? Esse aqui, onde está minha mão agora, é mais ou menos onde fica hoje a França, que está a Bretanha, e aqui mais ou menos a Alemanha. Fique com essa imagem na sua cabeça durante essas próximas 21 aulas, tá certo? Porque é aqui que acontece a ação. Bom, até determinado período da história, né? Tá certo? Então, quando a gente fala em plenitude do tempo, voltando lá a Paulo, a gente está falando de um Império Romano. Esse mapa aqui, eu fiz questão de colocar ele no Império Romano de 14, porque o Império Romano de 14, as datas estão tudo depois de Cristo. O Império Romano de 14 depois de Cristo é mais ou menos o Império Romano de Paulo, com pouquíssimas diferenças, certo? Paulo vai escrever essa carta aos Gálatas por volta da década de 40 ou 50, 60 no máximo, 50, certo? Então o Império Romano de 14 está bem próximo do que era a experiência dele, certo? Então, quando Paulo fala sobre a plenitude do tempo, ele está falando sobre... Professor Marlon, por favor. Voltando aqui no mapa, senhor. Que laranja foi dominado por Roma. E vermelho é o quê? Províncias adicionadas entre 14 e 117. Então, o que é de vermelho foi para 117. Tudo Império Romano. Certo? Tudo aqui Império Romano. Daqui, ó, para baixo, chegando aqui na Mauritânia, ó, é só você imaginar o seguinte, até 14 depois de Cristo, esses eram os domínios do Império Romano. Certo? De 14 a 117, ou seja, cerca de 103 anos, foi adicionado a região da Mauritânia, que hoje chama de Maghreb também, essa região aqui de cima, a própria região mais oriental do Crescente Fértil, onde está a Arábia Saudita hoje, por exemplo, a região aqui onde está para cá vai estar Síria não, Irã e assim por diante, né? Essa região aqui, essa região extrema aqui em cima, no extremo norte do Mar Negro, e assim por diante. Então tudo aqui em Império Romano, só a diferença é a conquista, né? E aí Paulo vai falar sobre, quer dizer, Paulo vai falar, não, desculpa, Paulo só fala dentro do tempo, a gente vai analisar aqui a situação. A situação é a seguinte, eu tenho então... Então a gente tem o seguinte,
Aquela região toda, ela é administrada por Roma, e o Império Romano tem algumas características que são importantes para nós aqui. A primeira delas é a unidade. Cuidado com uma coisa que a gente chama em história de anacronismo. Ana é oposto, cronismo vem de cronos, que é tempo. Essa expressão, traduzida melhor, significa eu olhar para 2000 anos atrás e avaliar aquelas situações ali com a mentalidade de hoje. A gente tem que fazer isso o mínimo possível. Zero é impossível, mas o mínimo possível. Então eu não posso olhar para lá e ver no quadro a palavra unidade e pensar que aquele império é todo unido, sem conflito interno, sem guerra, sem invasões ao redor. Não era assim, mas havia uma espécie de unidade que era novidade na história do mundo, certo? Essa unidade do Império Romano era uma unidade completamente inovadora, mas essa unidade também era inteligente. O Império Romano tinha uma administração muito inteligente. Ela se dava por dois aspectos fundamentais, entre vários, dois fundamentais. Número um, o aspecto da liberdade de culto. Tá certo? A gente acha que é importante fazer culto hoje, você não tem ideia como é que era importante no século I. Então a liberdade de culto era absolutamente fundamental para essa unidade. O Império Romano chegava em algum lugar, conquistava esse lugar, por exemplo, a Mauritânia aqui. E aí o Império Romano está nem aí para qual religião você segue. Certo? Você pode continuar seguindo seus deuses à vontade. À vontade. A única coisa que Roma exigia em relação a isso era que você adicionasse ao seu panteão de deuses, a palavra panteão significa conjunto de deuses, ao seu panteão, o imperador não como Deus. Também é outra coisa que a gente às vezes pensa de forma errada, muito exagerada. Não como Deus, mas como objeto de culto. Objeto de culto significa também, naquele tempo, objeto de obediência. Então eu tenho o meu imperador romano dentro do meu panteão. Então, por exemplo, eu sou, entre aspas, né? Entre aspas porque essa palavra não existia. Eu sou devoto desse Deus aqui e desse outro Deus aqui, certo? Mas agora eu vou acrescentar o meu panteão caseiro. Aliás, sabia que a palavra lar vem disso? A palavra lar significa o lugar mais íntimo do meu culto. E aí no lar tem o altar, e aí a pessoa tem que cuidar do altar e tal. Os deuses exigem lá certo cuidado com o altar, que inclusive eram cuidados extremamente difíceis de fazer. Inclusive é um aspecto diabólico, a minha percepção é essa. O diabo faz com que a pessoa tenha tanta coisa para fazer em relação a um altarzinho só, que o resto não acontece mais nada. A pessoa fica presa a isso, né? Se vocês quiserem anotar, tem um livro chamado... o nome do autor é Fustel de Coulanges, um francês, cujo livro trata exatamente desse aspecto, né, do culto, do lar e tal. Você não vai querer ler isso, mas existe o livro. Só esqueci o nome. O nome acho que o nome cara, agora não lembro o nome, mas escreve Fustel. Colocar Fustel de Coulanges lá no Google, aparece esse livro imediatamente. Pode fazer o teste agora. E aí é o seguinte: Roma então conquistava algum lugar, e quando chegava falava, fica à vontade com o seu culto, acrescenta o imperador como objeto de culto, né? E esse é um aspecto que mantinha essa unidade. E o segundo aspecto era a cobrança de impostos. Aliás, bom, esses são os aspectos que davam benefício para Roma. O aspecto da troca é a proteção militar, né? Então a proteção militar era: eu vou proteger você de algum outro império te invadir, porque se esse outro império te invade, ele te leva cativo. É o caso da Babilônia com Israel, por exemplo. Ou então ele te mata, te destrói tudo. Então, percebe o tanto que eu sou bom. Eu invadi você, tomei o seu governo, vou cobrar o seu imposto, vou cobrar o seu culto e ainda vou deixar você viver. E ele não apenas isso, você vai viver fazendo o que você quiser. Ele não interfere em nada. Nada. Mas, além disso... O livro é a Cidade Antiga. Cidade Antiga, isso, Cidade Antiga. E aí, a unidade é, portanto, um aspecto que constitui essa plenitude dos tempos que Paulo está falando. Outra característica que já está dentro dessa unidade é a Pax Romana, que eu falei agora há pouco. A Pax Romana é essa percepção de que o império está protegido. Só que essa proteção é uma proteção sem nenhuma garantia, certo? Tanto é que depois, em 476, não tem mais Império Romano no Ocidente, cai tudo. Então a garantia é uma garantia de agora, hoje, de manhã, domingo, 10 horas da manhã, eu estou garantido. 10 e 1 eu não sei, mas agora eu estou garantido na Pax Romana. Certo? Além desse aspecto da Pax Romana, da invasão por fora, voltando lá na ideia do mapa, tem a Pax Romana também no próprio Mediterrâneo. O Mediterrâneo era repleto de piratas. A palavra pirata existe. Existe até hoje, aliás, no extremo, se olhar no mapa, assim, no extremo sudoeste, né, do continente africano, ainda existe pirataria. Sudoeste e sudeste também, na parte oriental também existe.
Mas essa pirataria era séria. Paulo, por exemplo, olha só que importante, você lê todo o texto lá das cartas de Paulo, do Novo Testamento, você vai descobrir que Paulo não teve nenhum problema de assalto durante as suas viagens missionárias pelo Mediterrâneo. Os problemas dele eram estritamente de ordem temporal, era climática. Só climática. Não tinha roubo mais. Mas houve uma época que era infestado de roubo, você não podia transportar nada. Você podia transportar, por exemplo, a madeira do Líbano. Como é que é o nome daquela tinta vermelha, escura, escarlate lá do Líbano, que é transportada também? Do Líbano não, dos Fenícios, não esqueci o nome. Então você não tinha paz. E aí a Pax Romana garante isso. E o outro aspecto são as estradas romanas, que vai ter uma característica essencial para o evangelismo. Ah, não, esse aqui. É um outro mapa que eu tenho aqui. Vai ter uma característica dos... Esse mapa é legal, quem já foi à Europa, deve ter... Eu não sei se em São Paulo é assim, mas na Europa eu tenho certeza que é. Os mapas dos metrôs são feitos assim, ó. Não tem as curvas normais, é tudo em horizontal ou vertical. Mas isso aqui dá uma dimensão do Império Romano e eu fiz questão de encontrar uma data, não está aqui, mas na hora que eu estava procurando, a data era do ápice do Império Romano, certo? Então isso aqui tudo são as estradas romanas. Agora você imagina o seguinte, o quanto isso é benéfico para a expansão do Evangelho. O Evangelho expandia com pessoas especializadas para expandir o Evangelho, missionários de fato, Paulo e os demais, e expandir também por outras vias. Por exemplo, a gente tem relatos escritos que comprovam a chegada do Evangelho no máximo no século terceiro ou quarto, na Bretanha, com soldados da guarda pretorial romana, que era a tropa de elite do Império Romano, que eram convertidos, já haviam sido convertidos aqui em qualquer outro lugar no epicentro do Império, e que numa missão militar, por exemplo, para o extremo noroeste, no extremo noroeste aqui, leva consigo o Evangelho que aprendeu. Outro também são os comerciantes, então são por três vias humanas, o Evangelho é distribuído pelos missionários, pelos comerciantes. O comerciante sai para fazer comércio e vai falando de Jesus. Quando você se converte de verdade, e essa conversão é autêntica, eu acho que só existe um Deus, entre os vários deuses que existem, que é mais forte para fazer a pessoa abrir a boca e gritar do que o próprio Deus de Israel, que é o Flamengo, né? Todo mundo quer te converter a ser flamenguista. Mas o Evangelho, quando ele se converte de verdade, ele quer converter todo mundo ao cristianismo. Era brincadeira, tá, pessoal? Muitas pessoas não riam, porque essa sala deve ser uma sala dos flamenguistas. Mas o que eu quis dizer com isso foi o seguinte: eles iam, à medida que o comércio ia florescendo, o Evangelho ia junto, claro, para aqueles comerciantes que eram evangélicos. E a estrada seria a via física, vamos dizer assim, né? 3 vias humanas, comerciantes, missionários e militares, e a via física, as próprias estradas, certo? Sem essas estradas aí, o avanço do Evangelho teria demorado um pouco mais. Nesse tempo, teria demorado um pouco mais. Certo? Então, essas 3 são as características daquilo que a gente chama de plenitude do tempo lá em Paulo, certo? Bom, as estradas, passamos pelas estradas, certo? Alguma dúvida sobre a questão da administração romana? Coleta de impostos, permissão do culto, fica com isso em mente, né? Idioma também, né? Idioma também. Ou o aspecto do idioma. Se bem que eu vou chegar no idioma para falar do legado grego, né? Mas aí o idioma também é fundamental. Não se falava muito latim, como a gente imagina, e nem era oficial ainda. Apenas estritamente na administração do Império Romano. Mas o idioma também é fundamental, mas eu vou chegar nele. Ó, eu separei 2, agora vou acrescentar um terceiro que o irmão trouxe ali. 2 aspectos do legado grego são fundamentais para a expansão do Evangelho. Por isso a expectativa de Paulo, a percepção de Paulo da plenitude do tempo. Primeiro é a verdade. Lembra que o pastor pregou domingo à noite sobre Pilatos perguntando para Jesus sobre o que é verdade? Quem lembra? Quem não lembra? Quer dizer, lembra? Quem estava aqui? Eu cutuquei a Kelly na hora e dei para ela a minha definição de verdade. Essa definição não é minha, ela é a definição à qual eu cheguei a partir de todos os meus anos de estudo, de leitura e tal, especialmente de epistemologia, que é o estudo da verdade, o estudo do conhecimento, como se adquire conhecimento. Para mim, a verdade é o seguinte: a verdade é o discurso
é a fala, é a descrição, melhor dizendo, é a descrição cujas características combinam com características da realidade que eu estou descrevendo. Então, para dar um exemplo muito simples, o que eu tenho na minha mão aqui é uma caneca. Essa caneca é branca, tem o nome de uma marca aqui e aqui em marrom e tem uma asa apenas em um dos lados. Toda essa descrição que eu dei, ela só vai ser verdadeira se as características dessa descrição coincidem, combinam com as características da própria realidade. Portanto, dizer que isso aqui é uma caneca branca, escrito Dunkin' Donuts dos dois lados, de marrom, com uma asa apenas, é verdade. Dizer que isso aqui é uma xícara transparente, que cabe apenas 30 gramas de café, 30 mililitros de café, não é verdade. Por que não? Porque eu não gosto da minha filha essa fala. Não gostei do que você falou. Você falou segundo a ideologia tal. Não gostei. É assim que avalia a verdade? Não. A verdade não está nem aí para a sua ideologia, nem para o seu gosto. Aliás, é por isso que quando a gente descobre a verdade, tudo precisa mudar, porque eu fazia de outro jeito. Né? Por isso que 2 Coríntios 5,17 diz que tudo se faz novo. Por que Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida? Presta atenção, se a definição da verdade é descrição de realidades cujas características da descrição combinam com as características da realidade, se isso é verdade, se é isso que significa verdade, então Jesus Cristo poderia totalmente dizer eu sou a verdade, porque Jesus está na eternidade com o Pai, sendo Ele Deus e conhecendo tudo, onisciente, Ele conhece tudo sobre o Pai, sendo Ele Deus e não podendo mentir, Ele jamais descreverá mentira sobre o Pai, e portanto Ele está na Terra durante 3 anos no ministério, falando, descrevendo o Pai, Ele só pode falar a verdade. Por isso Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Talvez se Cristo poderia ter completado, né? Eu sou o caminho, é por mim que você chega ao Pai. Eu sou a verdade, me ouça para conhecer o Pai. E aí se ele dissesse isso, ele diria, o que eu disser sobre o Pai combina com as características dessa realidade que é o Pai. Porque eu não posso mentir e eu conheço todas as características do Pai. Quando a gente entrar lá no século XVIII, a gente está no século XVIII, quando a gente fala de iluminismo, aqui, vocês vão ver que tem um filósofo chamado Immanuel Kant, que ele diz uma coisa absurda, que não tem fundamento filosófico. Ele diz que tem gente que estuda até hoje, mas não tem fundamento filosófico. E a gente vai descobrir por quê. Ele diz assim, eu não tenho como descrever nenhuma realidade, nenhuma, com verdade, né? Posso descrever, mas eu não vou nunca acertar. Por quê? Porque eu tenho uma estrutura mental que está dentro de mim e essa estrutura mental não vai até a realidade. Então eu não posso descrever. Isso é um grande absurdo. Uma coisa que ele diz que faz sentido é que eu posso descrever o que eu vejo, mas eu não posso descrever o que eu não conheço. Então se eu descrevo essa irmã aqui para aquela irmã ali de trás, e eu digo que ela usa óculos, pode ser que essa irmã pense que eu esteja mentindo. Porque segundo o que ela vê, ela não consegue ver o óculos. Aliás, é por isso que a Bíblia fala em o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Abraão não tinha uma experiência com Deus igual a de Isaac, portanto Abraão conhecia um Deus, conhecia Deus de um jeito. Isaac conhecia Deus de um outro jeito, Jacó conhecia Deus de um outro jeito, e eu conheço Deus de um outro jeito. Lá na igreja pentecostal eles conhecem Deus de um jeito, aqui a gente conhece Deus de outro jeito, e na igreja presbiteriana eles conhecem Deus de outro jeito. Não são vários deuses, são formas de conhecer o Deus por causa da sua própria experiência. A minha experiência com essa imagem é que eu vejo um óculos, a experiência que a irmã tem ali com a mesma coisa, a mesma realidade, é outra porque ela não vê esse óculos. Certo? Então, a verdade, isso que eu acabei de falar aqui agora, já estava tudo pronto na mente filosófica do grego. E chegava ao Império Romano quase inteiro. Então, quando você falava assim, eu preciso evangelizar e dizer para as pessoas sobre a verdade. Se isso acontece no século V a.C., o cristão teria que, além de evangelizar, inventar um conceito de verdade para as pessoas entenderem o que é. O grego fez isso no século IV. Sendo isso feito no século IV, tendo 300 anos no mínimo de conversas sobre o que é verdade, quando Paulo fala, Jesus é a verdade. Lembra no Areópago, quando Paulo fala assim, o Deus que está ausente aqui é o Deus invisível aqui é o Deus real e tal. E eu posso falar sobre ele, porque eu conheço a verdade sobre ele.
Então, nesse sentido, um dos legados gregos fundamentais para a pregação, aí eu não estou falando para a pregação prática, né? Não é ele ir lá e pregar, é a pregação que entra na mente da pessoa. Falar para um grego que Deus, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, é falar de coisas que o grego entende. O grego sabe o que é verdade. Então fica mais fácil evangelizar ele. Aliás, fica a dica para os mais jovens, que ainda estão na faculdade talvez, ou estão quase terminaram, mas aqui está tudo fora da faculdade já, né? Porque é o seguinte, vocês também estão falando isso. É porque é o seguinte, a gente precisa, eu uso essa expressão, que é a expressão minha, tá? Converter a cultura. A cultura é aquilo que faz sentido para a gente. Então, por exemplo, se você estiver passando no centro de Tabatinga ali, e você estiver vendo um monte de Hare Krishna batendo num tambor com umas roupas estranhas e com a cabeça raspada, você não faz sentido para você aquilo ali. Sua cultura não tem nada a ver com aquilo. E olha que o que está acontecendo agora é que é o oposto. Você pregar o evangelho numa esquina lá em Londres, por exemplo, está começando a aparecer para a cultura deles como algo completamente estranho. Então, converte a cultura. Faça com que a cultura onde você vai pregar o evangelho saiba o que é verdade, aceite a verdade, que é o que o pós-modernismo quer acabar, né? Quer destruir a verdade. Destruir a verdade fica mais difícil pregar o evangelho, né? Não fica impossível, fica mais difícil. Outra é a questão da realidade transcendente. Realidade transcendente significa o seguinte: você acredita que exista vida após a morte, ou que exista alguma coisa fora do universo? Não, que isso, eu sou materialista. Então não tem necessidade de pregar o evangelho para você, porque a gente está falando de um Deus ser transcendente. Claro que aí é uma outra dinâmica de evangelismo. Por isso que existe a apologética cristã. Vou te provar que existe o transcendente e te dizer que esse transcendente só pode ser Deus. O Deus que eu prego, o Deus da Bíblia. Mas o grego já tinha a percepção da transcendência. E aí, nesse sentido, quando eu falo, você está aqui para... Lembra quando Paulo falou, agora vejo em parte, mas então verei face a face. O que é o então? É o metafísico. É o além. É o além. Não dá para pregar o evangelho bem, quer dizer, dá. Você vai lá estudar e vai arrumar uma estratégia. Mas não dá para pregar o evangelho bem para uma pessoa que não acredita no transcendente. Um materialista clássico, que é aquele que acredita que tudo... Carl Sagan, por exemplo, né? É o Carl Sagan ou o Stephen Hawking que diz que tudo é cosmos, que é... É um dos dois. Acho que é o Hawking. Tudo é cosmos, tudo, nada, não tem tempo, não tem... Tudo é cosmos, né? Tudo é o universo. Tá, então para essa pessoa foi difícil falar de transcendência, né? O Blaise Pascal, por exemplo, no século XVIII, fez uma piada com isso, né? Falou, ó, é melhor você acreditar em mim, porque se eu estiver certo, você se dá bem. E se você não acreditar em mim e eu estiver certo, você se dá mal. Se você estiver certo, ninguém se dá nem bem nem mal, acabou. Morreu, desapareceu, o niilismo total. Então é melhor você acreditar em mim. E se você estiver errado, meu amigo, você se lasca. Eu não me lasco em situação nenhuma, porque eu já creio, e se não existe Deus, eu não levo para você. Então, crer comigo faz mais sentido do que não crer. Blaise Pascal, matemático, famoso filósofo, fazendo piada com o materialista, né? Outro aspecto é do legado grego, do legado judaico. Do legado judaico é bem rápido, vou passar por ele por um minuto. Se eu saio daqui e vou para Éfeso para pregar o evangelho e tem uma sinagoga lá, eu prego primeiro para a sinagoga. Lá na sinagoga eu recebo qualquer tipo de apoio, se é que eu vou receber algum. É lá que eu vou discutir, por exemplo, a religião. De lá eu saio como base para pregar na cidade inteira. Então é só isso. O fato de ter havido como é que chama a saída do judeu para o mundo? Tem um nome aí. Diáspora. O fato da diáspora judaica ter acontecido simplesmente facilitou a situação do evangelho na medida em que vários lugares tinham sinagogas. Pessoas judaicas que poderiam ser convertidas, por quê? Porque o judeu não está esperando o Messias. Se tem uma coisa que o judaísmo daquela época era homogêneo, conjunto, era que todo judeu daquela época esperava o Messias. Certo? O judaísmo antimessiânico, vamos dizer, só acontece depois de Cristo. Antes de Cristo, todo o judaísmo é messiânico. Então eles estão todos esperando o Messias. Então eu vou lá longe numa sinagoga, lembra em Alexandria, lá tem uma sinagoga e eu vou lá pregar o Messias chegou. Certo? Então a sinagoga é um ponto de lança, vamos dizer assim, para o evangelismo. Certo? Então é só isso que eu ia falar. Bom, no legado judaico dá para colocar mais duas. O monoteísmo ético. Né? O monoteísmo ético, a palavra monoteísmo significa um só Deus. E a palavra ética, que significa esse um só Deus, prescreve os seus atos. É normativo. Faça assim, não faça assim. Então, o monoteísmo ético é uma novidade naquele momento. Havia apenas uma religião monoteísta na antiguidade. Uma apenas. Só o judaísmo. E esse judaísmo... Bom, e o cristianismo não é uma segunda religião, vamos dizer assim. Nesse momento que a gente está falando, o cristianismo não existe. Não tem essa mentalidade de cristianismo fora do judaísmo. Vai ter depois que não tiver mais jeito. Os caras querem matar a gente.
Então a gente tem que fazer isso lá fora. Né? E aliás é uma prova da soberania de Cristo. Porque esses judeus poderiam simplesmente falar, vocês acham que a gente está certo e eles estão errados? Vamos voltar para o tempo, vamos voltar para o judaísmo e vamos esquecer esse messianismo. Esse Cristo realmente não era. Foi aí que surgiu, dentro dessa perspectiva, surgiu a carta aos Hebreus. Exatamente. Os hebreus espalhados por todo o mundo conhecido. Aí a coisa apertou, já vamos voltar lá, porque esse negócio aqui não está funcionando. Exatamente, meu irmão, é isso aí. Bom, quem foram as pessoas? Rose, eu me lembro, Rose, Mônica e Anderson, né? Eu fiz questão de não falar sobre esses três, porque se a gente fala sobre esses três, a gente vai ter uma aula de Atos, ou das cartas, né? Mas eu não queria passar, porque o livro menciona, então eu pedi no grupo, quem viu, eu pedi a 3 pessoas que apresentassem uma brevíssima exposição sobre essas três figuras aí. Então pode ficar à vontade. Está com vocês a palavra. Vai na ordem, quem é Pedro? Esse eu acho Pedro aqui. Eu queria falar do quarto apóstolo, Barquinho, né? Pedro, Tiago, João e Barquinho, mas O Palmeiras teve um jogador que chamava Barcos. Talvez fosse ele. Aí podia ser parente dele. O nome de Pedro era Simão, né? A gente ouve muito Simão Pedro. Profissão, pescador. Provavelmente ele morava em Cafarnaum, mas não era de Cafarnaum, né? Ele era de outra cidade chamada Betsaida. Provavelmente a aldeia que ele nasceu era Betsaida, mas morava em Cafarnaum. Era casado, tanto que Jesus fez aquela maldade de curar a sogra dele. Ele podia ter deixado ela doentinha, mas ele foi lá e abençoou, né? Alguns escritos da antiguidade dizem que provavelmente ele também tinha um filho, mas isso aí é só questão de especulação. como é que chama a igreja católica? Tradição. A tradição diz, mas deixa eu ver aqui. A educação de Pedro era considerada limitada, né? Ele falava o aramaico com forte sotaque da região da Galileia. Então, assim, não era uma pessoa extremamente culta comparando com Paulo, né? Eu acho que dos apóstolos eu acho que ele era mais bronco, né? Mais brucutu, né? Mais isso aí. Educação. Então, quando você ouve Pedro, Cefas, Simão, Simeão, está falando da mesma pessoa, né? Tanto que Jesus, quando chamou ele de Cefas, né? Ele era irmão de André, é isso aí, o apóstolo André. E tem alguns relatos, alguns textos que eu sempre pensava assim, mas depois de estudar um pouquinho eu tirei um pouquinho essa mentalidade, de que Jesus chegou assim, estou andando, ele falou assim, vem você, não, ele, em João, em alguns textos de João, diz que ele conviveu um tempo com André, e André falou, esse aqui é meu irmão, nós somos pescadores, então ele conviveu um tempinho com Pedro, tipo assim, não chegou da hora de uma hora para outra, vem comigo, ele conhecia, André conhecia Pedro, então eles eram pescadores, provavelmente também filhos de pescadores, o nome do pai dele era Jonas, não era da baleia. Não era baleia. Não, na Bíblia da Imprensa Bíblica Brasileira, no Novo Testamento falava que era baleia. Tudo que essa vida nem existe mais, né? Mas tudo bem, fala baleia. Meu Deus, pode abrir a garganta da baleia, gente. Pode fazer a baleia com uma garganta deficiente lá, com muita pessoa. A participação de Pedro no ministério de Jesus, ele era como se fosse o bispo, né? Por isso que a Igreja Católica o confunde muito com o primeiro Papa. Essa história quando Jesus se refere a ele como Petrus, né? Petrus, e a Igreja Católica usa essa palavra Petrus como pedra, e ele fala, tu é a pedra de origem, de fundamento da igreja, mas não é, está falando dele mesmo, né? E como ele era sanguinário, né? Ele era sanguíneo, né?
sanguinário, não, porque senão ele seria matado sanguíneo. Ele era aquela pessoa que, quando Jesus foi na traição, ele foi a única pessoa que puxou as espada, cortou ele do mal, né? E a questão, eu até estou brincando com a Beth aqui, ela falou assim, não, Pedro era uma pessoa de confiança, Pedro, né, eu não confio nele não, porque ele não Jesus, né, eu confio que traí uma vez, não quero mais papo com ele não, mas dentro dos apóstolos, ele se tornou como se fosse assim, toda vez que citam os apóstolos, ele sempre era o primeiro a ser citado, tanto que nós aqui fala, Pedro, Tiago, Viu? você falou que eu ficou do meu lado, eu já sei que é para parar. Não foi isso. Mas deu certo. Não, se tiver mais para falar. Meu pai, peguei. Não. É que ele pegou Jesus, todo mundo sabe. João, Mônica, né? Você que é Mônica. João. Vamos lá, João. Muitos confundem João como se fosse o João Batista, ele não é o João Batista, ele é o João Apóstolo, né? Ele era um dos mais novos dos apóstolos, ele é o João de Zebedeu, irmão de Tiago. Algumas referências que ele era um dos apóstolos de João Batista, né? Que reconheceu a Cristo quando ele foi batizado e foi junto com o irmão, seguiu o filho, né? O João, ele foi um dos únicos dos apóstolos que não morreu martirizado. Ele chegou a ficar preso uma época na ilha de Patmos, onde ele teve a revelação do livro de Apocalipse, mas depois ele foi perdoado, voltou para Efésio, onde ele viveu e faleceu por volta de do ano 100, com 95 anos, em média, mais ou menos, né? O Evangelho de João é considerado um evangelho diferenciado. Ele não é como os outros evangelhos, ele é considerado sinótico, né, que tinha histórias em comum. O evangelho de João parece que vem para preencher lacunas desse outro evangelho, não que ele não seja um evangelho que não relata a história, mas parece que ele vem falar em Cristo de um Deus diferente. Ele vem falar mais do amor, do carinho, da necessidade de se louvar, de se adorar a Deus, né? De se conhecer ao Senhor, né? Ele é considerado o evangelho dele é considerado o evangelho do amor. Ele chama Deus de papaizinho, né? Você vê que ele tem um carinho, uma familiaridade, né? A forma de se relacionar diferente. De relacionar diferente, né? Como ele foi um dos que escreveu os evangelhos, ele é considerado um dos que viveu durante mais tempo, né? Depois da ressurreição de Cristo, ele se entende que mais ou menos quando ele foi chamado a acompanhar o Senhor, ele tinha entre 20 a 24 anos, né? Por isso que ele teve mais tempo para ficar acompanhando, para ver a questão da história também, né? Ele é dado como também um evangelho que chama o Senhor como um verbo, no início, a criação, né? É um Deus de ação, de cuidado, né? Ele tem histórias em comum com os evangelhos, que é o batismo de João, a primeira multiplicação dos pães, a entrada dele para Jerusalém, a morte e a ressurreição de Cristo, né? Ele também é muito focado também no que Jesus fazia no privado, no que Jesus falava no particular. Né? Dado como um evangelista muito amoroso, as retratações de pinturas, de Tiago, de João, que você vê da Santa Ceia, feita pelos pintores, que ele está sempre encostado no ombro de Cristo, né? Por ele ser extremamente carinhoso, amoroso, né? Também algumas ideias Carismático. Carismático. Que ele foi era o único que estava com as mulheres ao pé da cruz, né, quando Cristo foi crucificado. Ele estava lá, né? Que ele se crucificou, está lá, porque mesmo pelo fato, né, quando Jesus foi capturado e foi levado pelos romanos, né? Aí Pedro, que não deixa de remitir, o pessoal tentou, né? A gente fala muito em amar Cristo e se comove muito com a história que até hoje de pessoas que são presas por estados que não permitem o cristianismo e elas
ficam até o último momento sem renegar Cristo, mas na hora lá só Deus sabe o que a gente está fazendo. Pedro negou, né? João, ele ficou até o último momento ao pé da cruz, chorando com as mulheres. É dado também como ele ficou responsável por cuidar de Maria, né? A Igreja Católica entende que com isso foi dado à humanidade como Maria respeito que não, que é o fato, né, que ela estava acompanhando, né, e ele precisava de alguém para cuidar dela depois, né? Sim. O que mais? Deu? Deu. Então, Paulo. Tá famoso, né? Eu sempre falo, quando eu levo alguém para conhecer Brasília, quando eu chego na porta da catedral, eu mostro aquelas estátuas na porta e pergunto, eu não falo quem são, né? Quem são essas 3 pessoas desse lado e quem é aquela pessoa do outro lado? Né? Por que ele está ali e os outros 3 estão lá? A pessoa diz, olha para João, fica olhando para lá, depois que ele lê, ele vê João. Aí eu explico, né, os 3 evangelhos sinóticos e João está aqui. Hoje até falaram para mim que era esporte, porque João está assim, né? A estrada está lá, né? Eu falei, não, gente, é João, olha lá, São João. O Evangelho de João tem apenas 8%, né, dos outros. Paulo. Bom, eu faço o apóstolo Paulo, né? Ele foi autor de 13 livros do Novo Testamento. Ele fundou várias igrejas, né, no início do cristianismo. Ele não seguiu Jesus durante o ministério dele, mas ele teve depois o encontro com o Senhor, né? A gente vai ver isso daqui a pouco. E ele era, então, quando jovens, todo mundo conhecia ele por Saulo, né? Ele, na sua juventude, ele como sendo judeu da cidade de Tarso, ele estudou com o professor daquela época, que era o Gamaliel, né? Ainda jovem, Saulo, ele assistiu ao apedrejamento de Estevão, né? Depois desse apedrejamento que ele presenciou, ele passou ainda mais a seguir, a perseguir os cristãos naquela época, né? Ainda mais zelo, né? Ainda mais zelo na perseguição. Isso. E nessa época ele estava indo para Damasco, no caminho, né? Que estava indo de outros cristãos, né? Ele teve um encontro com o Senhor, né? Ele ficou cego, foi uma luz, ele ficou cego. E ele ouviu a voz de Jesus dizendo, Saulo, Saulo, porque você me persegue, né? E o Senhor Jesus falou para ele ir para Damasco, que lá Ananias ia ter um encontro com ele. Ananias, nessa época, colocou a mão, né, nele e ele voltou a enxergar. E a partir daí ele se converteu ao Senhor e disse que ele foi batizado, né? Alguém falou que ele não foi, né? Mas ele foi batizado, de acordo com o que eu pesquisei. Depois que ele se converteu, né, ele se tornou um dos grandes teólogos cristãos, né? Então a gente deduz que ele teve um preparo, né, como o Marco falou no ano passado. Quando a gente lê a Bíblia, a gente pensa assim, nossa, foi uma coisa assim, ele se converteu e já começou a pregar. Não, mas ele teve um período assim, de 13 anos mais ou menos, né, que ele foi se preparar, ele foi estudar, ele praticamente deve ter orado muito e conhecido muito do Senhor Jesus, né? E depois ele escreveu, né, essas 13 cartas, e seus ensinamentos explicavam sobre a salvação em Jesus, né, e como deve ser a vida cristã. E Paulo foi usado por Deus, né, para encorajar e ensinar todos aqueles, né, que queriam ouvir. E a principal também característica é que ele falava da graça, né, que as pessoas poderiam aceitar Jesus e pela graça, não precisaria daquele ritual, né, que os judeus ofereceram. Muito bem, muito obrigado por todos eles que participaram. O Carlinhos vai falar agora sobre o restante dos apóstolos. Não, eu só queria tirar uma dúvida, porque eu não sabia sobre essa questão. Assim que você falou da catedral, Anderson,
os 3 apóstolos, de um lado para o outro, não. Mateus, Marcos e Lucas estão de um lado e João está do outro. Mas por que? Porque os 3 evangelhos são sinóticos, são mais ou menos a mesma história. E João é um evangelho, mas é diferente. O livro ele fala da questão de Paulo, eu acho que é interessante. Em Paulo, na junção daqueles 3 aspectos que você tinha falado anteriormente. Sim, fala bem. Em termos religiosos, Paulo era judeu, culturalmente grego, politicamente romano. Ou seja, é a junção dos 3 aspectos lá. A própria plenitude do tempo se converge, vamos dizer assim, no próprio Paulo. Muito bem colocado. Também eu creio que lá em Apocalipse capítulo 21, verso 14, diz que a cidade Nova Jerusalém tem os fundamentos, e o nome dos apóstolos estava nos fundamentos dos muros, os 12 apóstolos. Eu creio que seja o nome de Paulo e o nome de Matias, a interpretação particular. Não sei, interpretação particular. Bom, pessoal, eu acho que, como são 10h18 e a nossa aula vai até 10h20, não faz sentido a gente empurrar essa parte aqui para hoje, tá certo? A gente tem tempo à vontade nas próximas aulas. Não sei se você observou na emenda, eu coloquei uma coisa, já de propósito, que é a seguinte. Eu coloquei que... Coloquei na emenda que as últimas aulas lá embaixo, se você olhar aqui, ó, eu tenho... Natal, gente. Aqui, ó, tá vendo? Dia 8 de dezembro eu tenho a igreja... Aqui é EA. E a pós-modernidade eu coloquei parte 1, 2 e 3. Isso aqui é um recurso para eu ter tempo de fazer coisas como, por exemplo, o de hoje, deixar um pedaço da aula para a próxima, certo? Se eu pudesse fazer um curso inteiro sobre isso aqui, de 22 aulas, mas eu talvez vá fazer só um, né? Porque a gente sempre atrasa alguma coisa, certo? Então, é uma conversa, né? Não é só uma exposição. Então a gente encerra aqui agora, faltando só, se você olhar lá no meu slide, vai ficar faltando só essa parte mesmo ainda. Só fica faltando mesmo essa parte das mulheres, ó. Como sempre. Você sabe de uma coisa? Ó, só porque você falou isso, sabe de uma coisa? Eu quero que vocês pensem numa coisa, porque assim, a gente vive num tempo hoje em dia em que tudo vem pronto pra gente, e inclusive até o pensamento já vem pronto, né? Para testar isso, é só você perguntar para as pessoas o porquê, né? Você está discutindo com uma pessoa qualquer coisa, aí, por exemplo, as mulheres sempre são deixadas para trás, só um exemplo, né? Por quê? Você pode ter certeza que a pessoa não sabe responder. Ninguém sabe responder nada, porque ninguém pensa. Então a gente tem o quê? A gente tem um pensamento pronto. Quero colocar um desafio para vocês pensarem. Se esse livro tivesse sido escrito no ano de 1950, a gente não teria essa parte do capítulo, tá? E outra coisa que eu quero dizer, a gente não deve nenhuma explicação para ninguém sobre a posição da mulher no primeiro século. Para ninguém. Nem para feminista, nem para ninguém. Sabe por quê? Porque senão a gente incorre no erro do anacronismo. Por que eu tenho que justificar... Aliás, por que eu tenho que dizer que é erro não colocar a mulher na mesma posição do homem naquela época? Não tenho que dizer isso. Se eu estivesse pensando que isso é erro hoje, eu não teria que pensar que era erro naquela época. Esse é o problema do anacronismo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, eu não tenho que explicar nada para ninguém, porque não fui eu. Eu não tenho que explicar para ninguém as cruzadas, as inquisições, nada disso. Assim como a gente também não tem que ficar pedindo para comunistas explicar os assassinatos do Stalin, né? Agora, se ele ficar acusando a gente, você pode até jogar em cima dele os 100 mil corpos que Stalin lá pelo mundo. Mas a questão é, tem uma parte do livro que fala sobre as mulheres, tanto nos dias de Jesus quanto na igreja primitiva. E é impressionante se você ler bem o que está nesse livro aí, que é um livro sucinto. Se você ler bem, e se você ler também, tem uma historiadora brasileira chamada Ruth alguma coisa. Ela é especialista em história das mulheres, e ela é cristã protestante. E ela escreve exatamente nessa perspectiva. Ela tem, por exemplo, um livro que chama As Mulheres no Protestantismo Brasileiro e tal. Tem uma coleção com 3 livros. Se você ler bem o que está nesse livro aqui sobre as mulheres, e se você estiver pronto para usar esses argumentos aqui, quando você for questionado, nossa, mas
O cristianismo é machista e tal. Aliás, machismo é um conceito completamente recente, tem 60 anos. Não existia nenhum machista na época de Cristo. Não tem esse conceito lá na época, certo? Patriarcal é pior ainda. Inclusive porque a nossa nação é matriarcal, né? Muito sobre na letra, vozes femininas no início do cristianismo. Isso, vozes femininas no início do cristianismo e assim por diante. Você é da Ruth? Ruth alguma coisa. Ruth Salviano Almeida. Exatamente, a editora Agnos. É uma excelente obra para você saber, né, o aspecto da mulher da percepção cristã. Vai inclusive até a Reforma Protestante esse livro aí. Tem um livro separado só da Reforma. Tem uma Reforma que é do Brasil, na chegada do Brasil. Então, se você pega aqui, essa parte aqui, ó, das mulheres importantes do Novo Testamento. Se eu lesse só essas duas páginas aqui para vocês, na próxima aula, quando começar, já daria um excelente argumento para você não passar, entre aspas, tá, uma vergonha na hora que alguém vier te questionar sobre mas o cristianismo é machista. Já começa dizendo, machismo é um conceito recente que não se aplica ao século I. Eu não sou anacronista, se você for, vai anacronizar lá com o seu grupo. Interessante que todos têm referência, né? Então, ele fala, todos têm referência. Todos com referências. Referência é importante que você vá lá na fonte de testa para ver se está certo. Então, assim, na próxima aula a gente vai ver que a mulher, ela teve um tratamento, no mínimo, diferenciado em relação ao tratamento do judaísmo, que é a fonte do cristianismo, e do próprio Império Romano como um período histórico. Certo? E isso não é pouca coisa. Certo? Então, foi interessante a gente ter falado essa frase porque coloca exatamente essa percepção. Quem disse que a gente deve alguma coisa para explicar mulher no Novo Testamento? A gente não deve nada, né? Mesmo que alguém pergunte dizendo que a gente é machista e qualquer coisa desse tipo, certo? Beleza? A gente encerra então, na próxima aula a gente começa nesse pedaço aqui, porque tem uma exposição sobre isso. Leiam esse pedaço, quem não leu o capítulo inteiro, leiam esse pedaço que é sensacional. E a gente continua na próxima aula, certo? Eu não fiz chamada e eu tinha que ter feito a chamada. Então eu vou pedir um favor. Eu vou pedir para a gente fazer uma chamada no WhatsApp durante o dia. Por favor, olhe lá seu WhatsApp só uma vez. Quem não gosta de olhar grupo, só uma vez para fazer a chamada. Pode ser? Ou então alguém me ajuda olhando aí quem veio e tal, a gente dá uma olhada. Certo? Beleza? Você tem alguma chamada, alguma coisa assim? Então, não chegou para mim não. Tinha uma da aula passada, que na verdade nem era uma chamada, mas foi um papel que estava na porta, alguém tirou e as pessoas assinaram. Não, porque deu na porta ainda. Não, então é novo, então eu acho. Não sei. Eu não sei nada. Eu sei que não me deram nenhum papel para fazer chamada, não. Para assinar. Estava fora? Na porta aí, mano. Porque eu sei que veio. Vamos orar então para enxergar, pessoal? Vamos fazer. Depois a gente resolve chamar. Vamos orar. Vamos lá? Louvado seja o Senhor, Pai, por essa manhã, por esse momento que tivemos aqui para conhecer sobre a igreja do primeiro século. Obrigado porque conseguimos perceber que o Senhor tem soberania sobre aquele período e que as coisas aconteceram segundo a sua vontade e o seu plano. E nós te agradecemos porque essa é a promessa, esse é o cumprimento das promessas que o Senhor faz no Novo Testamento, de que o Senhor estaria conosco até o fim dos séculos. E nós te agradecemos por essa promessa estar sendo cumprida e te agradecemos porque temos certeza de que ela continuará sendo cumprida como as profecias e as promessas também do restante do Novo Testamento, por exemplo, em Apocalipse. Te agradecemos porque o Senhor é soberano e te agradecemos porque estamos aqui para conhecer o Senhor. E se a gente pudesse citar pelo menos duas coisas para as quais a gente foi criado, uma delas é para conhecer o Senhor e a outra é para te adorar. Te agradecemos porque podemos te adorar numa aula de escola bíblica dominical como hoje. Te pedimos que nós tenhamos compreensão, ensino, sabedoria para conduzir esse tempo nesse semestre. Em nome de Jesus, amém.